STF parou o julgamento a um voto de descriminalizar porte de maconha, mas já tem maioria para distinguir usuário e traficantes. Zanin abriu discordância sobre o porte da maconha, mas concordou em definir quantidade limite para o usuário. Regras valerão após julgamento terminar. Mendonça tem 90 dias para devolver tema à pauta. Meus queridos, tem uma pauta bomba aí no STF, né? Tudo que é pauta bomba sobe pro STF. E o tema agora, que já dá aí desde 2010, é a liberação de drogas para uso pessoal. Então, primeiro ponto da avaliação aqui do vídeo. A pauta, a votação no STF não é para liberar a venda de drogas, não é para liberar a comercialização de drogas. Pelo amor de Deus, não é isso que o STF está votando. O que o STF está votando é sobre o porte de consumo próprio, apenas de maconha. Por que apenas de maconha? Porque lá no início de 2015, Gilmar Mendes, que é relator da pauta, certo? Ele falou o seguinte: eu sou a favor de descriminalizar todas as drogas para uso pessoal, certo? Foi isso que ele falou, loucamente ele falou isso. Um louco na vida. Ele falou isso, né? O Fachin concordou, só que ele falou que quem define isso tudo é o Congresso Nacional. Eu tô fazendo um resumo aqui do vídeo do Arthur Duval, tá? Só para observar, só uma pequena observação. O Barroso concordou, mas ele falou que tinha um limite de 25 gramas, certo? Enfim, agora em 2023, o Gilmar Mendes alterou seu relatório, certo? Ele falou o seguinte: esquece todas as drogas, agora é só maconha. Vamos votar só na maconha, né? E o André Mendonça pediu vista, que vai demorar 90 dias, certo? E o Zanin votou contra. O Zanin, indicado pelo Luiz Inácio Lula da Silva, votou contra. E que bom que votou contra. As pessoas estão achando que liberar porte de drogas, quantidade de porte de drogas, meu cabelo tá caindo, quantidade de porte para porte pessoal de drogas, vai acabar com o tráfico, vai acabar com a bandidagem, vai acabar com tudo. O pai vai virar um céu aqui na Terra. E não é assim que funciona. Tu acha mesmo que vai mudar o tráfico aqui na Terra, no Brasil? Tu acha mesmo que vai liberar 25 gramas de maconha? Não vai. E outro ponto, quando falam de drogas pra mim, que drogas é isso, drogas é aquilo, eu sempre penso em na verdade, duas pessoas. Amy Winehouse, lembra dela? E numa cantora que eu sou fã até hoje, Whitney Houston. Ela tinha tudo para estar hoje viva, cantando, atuando, compondo. Tinha tudo. Se entregou primeiramente aos 14 anos. Quem apresentou a maconha para Whitney Houston foi o irmão dela. Com 14 anos, ele apresentou a Whitney Houston a maconha. E aí ela se casou com Bobby Brown e aí se ferrou de vez, né? Foi heroína, crack e deu no que deu, certo? Então eu sou totalmente contra a liberação de drogas. Tinha que ter uma política pública eficiente no nosso país para tentar tirar as pessoas desse mundo cruel, né? Basta você ver a Cracolândia, né? Como as drogas acabam, detonam um cidadão, ok? Mas está sendo votado, esse é o tema em destaque, então nós vamos discutir aqui. Vamos lá. O Supremo Tribunal Federal interrompeu nesta quinta-feira, dia 25, o julgamento que vai decidir de uma só vez: 1. Se o porte de maconha para uso pessoal é crime, o placar até agora é 5-1 para que isso não seja crime. E 2. Se é possível diferenciar o usuário do traficante com base na quantidade de drogas encontrada. O placar é de 6-0 e já há maioria para definir uma quantidade limite. Vamos lá, eu sou contra, né? Mas vivemos no mundo. Nós estamos aqui. Então nós temos que saber o que está acontecendo no mundo, certo? Liberando ou não é igual aborto, né? Liberando ou não, vai continuar tendo, certo? Então por que não liberar com uma quantidade, com um limite? Entendeu? Esse é o lado positivo da coisa, certo? Lado positivo. A análise foi interrompida a pedido do ministro André Mendonça, que tem prazo de 90 dias para devolver o tema à pauta.
Os placares são diferentes porque o ministro Cristiano Zanin discordou da ideia de descriminalizar o porte da maconha, mas concordou com a necessidade de separar usuário e traficante. Na prática, portanto, o STF já tem maioria para definir que pessoas flagradas com pequenas porções de maconha não devem ser tratadas como traficantes. Falta ainda decidir qual será essa quantidade de limite. Nessa parte, eu sou a favor. Eu sou a favor. Você não pode comparar um traficante internacional com uma pessoa que usa maconha lá, né? Eu nem sei como é que funciona, eu não entendo nada de drogas, pelo amor de Deus. Eu sou muito inocente nessas coisas, sou muito ingênuo. Mas você não pode, eu acho que você não pode comparar um traficante com uma pessoa que comprou 10 gramas, não sei se isso é bom ou se é ruim, 10 gramas para usar no condomínio, na sua casa dele, entendeu? Apesar de que tem um lado negativo. De onde ele comprou isso? Do traficante. Então, essas 10 gramas de maconha que ele comprou do traficante ajudam o tráfico. Então, é um ciclo vicioso. Não é uma discussão rasa a se ter. É um ciclo vicioso, é um debate sério a se fazer. Nós temos que mergulhar nesse debate. Não é simples assim. Tem todo um entorno desse contexto, né? Enfim, mesmo com a maioria configurada, as mudanças só serão aplicadas quando o julgamento for concluído e a decisão for publicada no Diário Oficial. Até lá, continua valendo a regra atual. O porte de qualquer quantidade de maconha é crime, mesmo que para uso pessoal, sujeito a punições como prestação de serviço comunitário e medidas educativas. O que o STF está julgando? O STF julga em plenário se o artigo 28 da Lei de Drogas, Lei 11.343 de 2006, que proíbe o porte de drogas para uso pessoal, está de acordo com a Constituição ou viola os princípios de intimidade e vida privada. Ao discutir isso, o STF também debate se é preciso estabelecer um critério para definir este uso pessoal, ou seja, se há uma quantidade de limite de drogas que separa usuários de traficantes para fins legais. O resultado não vai legalizar a maconha ou qualquer outra droga. Ou seja, não vai gerar uma legislação que permita o uso ou comércio dos entorpecentes. Os ministros também esclareceram que a análise atual trata apenas da maconha. Ou seja, o porte de drogas ilegais, ainda que para uso pessoal, continuará submetido a punições como advertência e serviços comunitários. O caso terá repercussão geral, ou seja, o entendimento definido pelo STF nesse julgamento deverá basear a análise de todo o judiciário brasileiro em processos ligados à mesma questão. Segundo o presidente da STF, Rosa Weber, pelo menos 7.769 processos em instâncias inferiores da Justiça estão suspensos aguardando essa definição. Entendeu? E é claro, né, com esse voto do Zanin contra a descriminalização das drogas, que eu acho que é muito certeiro, certo? O Felipe Neto tá revoltadinho. E ele no seu Twitter, né, tá descascando em cima do Zanin. Aqui, ó. Felipe Neto no Twitter. Teremos 27 anos desse sujeito no STF. Defenderei o voto no Lula em 2022 até a morte, mas classifico esse como o seu maior erro até agora. Esse foi o maior erro do Lula. O Ministério da Saúde foi lá, fez uma publicação lá sobre mudança de sexo em crianças e adolescentes. E você não falou nada. E o maior erro do Lula é indicar o Zanin. Imperdoável, inexplicável e inaceitável. Só faltou botar aqui imbrochável, né? Temos agora 3 ministros ultraconservadores na corte. Meu Deus, ele tá falando que o André Mendonça e o Cássio Nunes são ultraconservadores. Dá pra ver que o Felipe Neto entende tudo de política, né? Pelo amor de Deus. De novo, como já corriam os rumores nos bastidores da política, cada voto do Zanin como ministro do STF fará a família Bolsonaro sorrir em concordância. O cara votou contra equiparar a injúria homofóbica à injúria racial. Nem o Nunes Marques fez isso, ficou 9-1. Essa questão da injúria racial com homofobia, né, eu já fiz um vídeo aqui falando sobre isso, sempre tem, né, o lado positivo e o lado negativo. O lado positivo é que é uma vitória à comunidade. Ponto final, certo? Uma vitória. Você não pode falar que tudo é piada, não pode, certo? Tem um limite da piada. E tá certo passar essa questão da homofobia. Agora, o lado negativo é o seguinte. Quem vai definir o que é piada, o que é brincadeira, com o que é homofobia? Né? Aí que tá a questão do ponto negativo. Vamos lá. Felipe Neto. Quando o Lula indicou que colocaria
Zanin no STF, os progressistas só pediam uma coisa: onde estão os posicionamentos deste homem? Qual sua visão de mundo? Agora está claro. Lula colocou um conservador no STF que vai ficar lá por 27 anos. Inacreditável, Lula. Inacreditável. Ai, meu Deus, esse Felipe Neto. E tem mais aqui, ó. Eu vi um meme aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Vou criticar o Lula. Quem botou isso aqui foi um Twitter chamado Esquerda na Net. Vou criticar o Lula sempre que ele errar. Foi ele que pediu. O que Felipe Neto está criticando? 5 milhões por dia em hotel de luxo na Europa? Recorde de desmatamento na Amazônia? Bolsa caiu 13 vezes seguidas? Taxa no rabo do povo? Expulsar o povão da praia para tirar foto? Maduro no país 2 vezes em uma delas uma jornalista é agredida? Ou Zanin não votou a favor dos Noia? Qual foi a pauta que o Felipe Neto foi criticar? É claro, né, que foi o Zanin, não votou a favor dos Noia, né? E é isso. Enfim, como eu já disse, esse tema é emblemático, esse tema é complexo, né? Não pode ser qualquer um que vai decidir sobre isso, tanto que foi para o STF, certo? Tem todo um ciclo vicioso, né? Como eu já falei aqui em meados do vídeo. A pessoa não é traficante, mas compra suas graminhas para uso pessoal. Onde que ele vai comprar? Com um traficante, certo? Então virou um ciclo vicioso, certo? Ok. E se legalizar? Onde que ele vai comprar? Será que o Estado vai vender drogas, vai montar lojas de drogas igual o Justin Bieber faz nos Estados Unidos? Certo? Lembrando que países como Portugal, Espanha, Estados Unidos, já tem uma legalização em relação às drogas, certo? Estados Unidos, como... Esqueci o local, gente. Enfim, os Estados Unidos, né, o Justin Bieber tem uma loja, tem uma marca de venda de maconha. Então, tipo assim, né? E meio que funciona, né? Então, assim, como eu já falei, é uma discussão muito complexa, muito complicada. Nós temos que analisar todos os lados possíveis para decidir, temos um foco para apontar, certo? Enfim, esse é o vídeo. Se você curtiu, dê um like. Se você não curtiu, dê um dislike. O que você acha da liberação de maconha para uso pessoal? 25 gramas ou 60 gramas? Coloca aqui embaixo nos comentários. Eu já falei, eu sou contra. E ponto final. Esse é o vídeo. Se você curtiu, dê um like. Se você não curtiu, dê um dislike, fica porque você não curtiu. Se inscreva no canal, ative o sininho e até o próximo vídeo. Se Deus permitiu fazer mais um vídeo. Um beijo, abraço e fui!